De repente, um inimigo invisível colocou o mundo de joelhos. 7 bilhões de seres humanos curvados, confinados em suas casas, se ocultando de um vírus mortal. Todos à espera de um remédio milagroso ou de alguém que encontre uma saída, uma luz para o fim do vírus. Em meio às tribulações da vida, Jesus é nossa alegria e fortaleza. Confie nele, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom dia, irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Maria, os irmãos também da Igreja de Bananal e também todos os nossos visitantes que estão nos acompanhando aí na nossa transmissão da Escola Dominical. E nós queremos agradecer pela sua participação, pela sua presença. Hoje na Escola Dominical nós vamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 9 até o 18. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. A gente vai estar lendo esse texto. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim a palavra do Senhor. Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. É um texto muito profundo, muito bonito, que nos ensina a dependermos totalmente do Senhor Jesus e aquietarmos a nossa alma na Tua presença. Amém? Nós vamos estar fazendo então uma oração, pedindo que o Senhor venha abençoar a nossa escola dominical de hoje, iluminar o pastor Edivaldo, que vai trazer a mensagem da sua palavra nesta manhã. Fechamos os nossos olhos e estejamos orando nesse momento. Senhor Deus, graças nós te damos por mais um dia. Te agradecemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor para conosco. Obrigada por essa oportunidade de poder estudar a tua palavra e aprender dela, ó Pai, e que o Senhor nos ajude a praticar, ó Deus, a tua palavra em nossas vidas, no nosso dia a dia, Pai. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir uma canção, vamos estar cantando juntos também com a nossa irmã Marissa. Bom dia, irmãos! Hoje nós vamos louvar juntos o nome do Senhor. Mesmo em meio a essa pandemia acontecendo, nós devemos ser gratos a Deus porque Ele supre as nossas necessidades, Ele nos ajuda em tudo aquilo que nós precisamos, então nós não temos que ter medo. Nós devemos apenas ser gratos a Deus. Então vamos louvar juntos o nome dEle. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior nesse mundo
tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Amém. Que Ele seja a nossa canção de todos os dias. Saudade de vocês. Abraço. Graças, paz, irmãos, bom dia, Deus abençoe a todos, que maravilha a gente poder ver os nossos irmãos aí, mesmo em casa, né, juntos cultuando, glorificando e bendizendo o nome santo de Jesus Cristo, né. Estamos alegres e vamos dar início então ao estudo dessa manhã. Oremos, falemos com Jesus então. Paizinho, somos gratos a Deus por tudo que temos, a Deus o tesouro maior, o Senhor. Tu és o nosso tesouro, nossa pérola preciosa. E nós, ó Pai, como igreja de Jesus, ó Pai, unidos no mesmo objetivo, te amar, te glorificar, te bendizer, sermos gratos a Deus por aquilo que já recebemos, unidos, ó Pai, no Senhor, nós nos reunimos, ó Pai, então, unidos em rede social, Pai, em comunhão legítima, verdadeira, porque o nosso propósito é glorificar aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Toma, Pai, este momento, Pai, ministra aos nossos corações, nos dê profundidade, mais intimidade, mais amor, mais alegria, mais paz, mais ânimo, em consciência de tudo o que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre convicção, capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 18, lá no versículo 14. A gente aprende mais sobre aquilo que já foi feito por nós, e aprendendo mais sobre aquilo que foi feito por nós, nós somos gratos, alegres, vivemos uma paz bem interessante acerca do reino de Deus, né? Vamos estudar então a palavra de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 56 afirma assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. O Filho do Homem tem como propósito salvar a vida dos homens. Isso o nosso amigo Teófilo precisava entender, e Lucas estava explicando para Teófilo, para um amigo de Deus, um amigo da verdade, um amigo da graça, que Jesus tinha um projeto então de salvação para as almas. Ele era aquele que trazia a solução para as crises existenciais, emocionais e espirituais, e resolvendo o problema então da humanidade, a humanidade eleita dos eleitos. Os eleitos agora poderiam dar sequência naquilo que tinha parado lá no Éden. O Senhor, Ele é o projeto de graça, Ele é a graça, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o nosso amigo Teófilo, instruído acerca de Jesus, ele poderia ter agora convicção. E tendo convicção acerca do reino de Deus, poderia viver então plenamente o reino de Deus, onde o Senhor tinha estabelecido a ele, Teófilo, e onde o Senhor também tinha estabelecido os discípulos, né? O reino de Deus, ele requer de nós, os seus cidadãos do reino de Deus, uma postura de gente conscientizada, uma postura diferente, uma conscientização profunda acerca daquilo que foi feito por Jesus Cristo, para viver então uma postura diferente. O reino de Deus traz para nós conscientização daquilo que já foi feito por Jesus. É por isso que a gente celebra a Páscoa todas as manhãs, todos os dias, todos os domingos, todas as semanas do ano, as 52 semanas, 53 semanas do ano. Nós celebramos a conscientização profunda daquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, para vivermos com posturas diferenciadas onde quer que o Senhor tenha nos plantado. E o Evangelho de Lucas, no tratamento com Teófilo, também vem trazer essa conscientização. Olha como a gente consegue ler essa frase agora com mais excelência, né? O reino de Deus requer dos seus cidadãos, aqueles que têm conscientização profunda, uma postura diferente.
Uma postura diferente na família, uma postura diferente na sociedade, no trabalho, na escola. Conscientes daquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, nós vivemos posturas diferentes na humanidade. Aquilo que foi feito por nós, de Jesus nos amar, descer, invadir o nosso contexto, invadir a nossa realidade, nos trazer paz, traz para nós hoje uma postura diferente. Uma postura de gente que se sente amada, uma gente alegre, gente em paz, gente animada, gente cheia de pensamentos transformadores, cheio de ações transformadoras, gente da fé, gente mansa, gente com domínio próprio, gente que tem sido inquirido acerca da sua fé, da sua esperança. Esse é o projeto de Lucas, né? Os capítulos 9 até o capítulo 18, nesse miolo, nesse centro do Evangelho, esse centro do Evangelho são preciosos por apresentarem ensinamentos importantíssimos para que a gente possa então viver no centro da vontade de Deus, né? O primeiro ensinamento que tem é que do capítulo 9, né, versículos 51, 57, 58, 62, é que o discípulo ele agora não olha mais para trás. O discípulo agora ele tem agora um alvo. Ele sabe o que foi feito, né? Então aquele texto que diz assim: quem tem posto a mão no arado agora não olha mais para trás, né? Lá no versículo 62, né? Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto agora para o reino de Deus. A gente olha para trás para trazer a base para aquilo que foi feito para nós espiritualmente. Mas a gente não olha para trás em termos de desistir, de desistência. Nós não somos aqueles que desistimos. Agora a gente dá uma sequência. E é interessante que no capítulo 9 também, Jesus ele tem a intrépida resolução de caminhar para Jerusalém. Está na Galileia e agora da Galileia ele vai para Jerusalém, e nessa caminhada para Jerusalém tem muitos ensinamentos interessantes. Primeiro que Jesus ele não abre mão de caminhar, e por não abrir mão de caminhar, ele não quer também que os seus discípulos abram mão de caminhar. Capítulo 12 fala um texto bem interessante também, bem gostoso de estudar. Fala da ansiedade e a busca pelo reino de Deus. A gente depois vai olhar sobre a situação da hipocrisia, da avareza, da ansiedade, da distração. Mas ele fala, olha, precisamos viver em função do reino de Deus. E enquanto vivemos o reino de Deus, temos que tomar cuidado com a hipocrisia, com a falsa espiritualidade, tomar cuidado com o amor desenfreado pelo dinheiro deste século, tomar cuidado com a ansiedade, que é duvidar profundamente que Jesus esteja no controle de todas as situações, e tomar cuidado para não viver um cristianismo distraído, um cristianismo onde a gente olha para Jesus e a gente pensa, olha, ele está demorando tanto, então eu vou viver de qualquer jeito, eu vou falar de qualquer jeito, eu vou pensar de qualquer jeito, eu vou me vestir de qualquer jeito e vou viver na dimensão do mundo e não na dimensão da graça. No capítulo 15, quando o Senhor nos ensina sobre as coisas que se perdem, o Senhor fala da grande alegria que a gente tem, primeiro, de ter a graça, de ser agente da graça e de ver coisas que estavam perdidas sendo reencontradas, inclusive um filho. Há uma alegria gigante no céu, e Jesus diz isso, há júbilo no céu por causa de um pecador que se arrepende. E a gente pode promover júbilo no céu quando a gente vive no centro da vontade de Deus, e porque nós entendemos a graça de Deus, vivemos para a glória de Deus e começamos a entender pessoas que se aproximam de nós. Interessante, né? Pessoas que se aproximam de nós para visualizar aquilo que Jesus tem feito e dizer, nós também queremos isso. Jesus ele fala da alegria, do encontro, né, daquilo que estava perdido. Há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Nesse trecho estão também as histórias instrutivas, como Jesus estar na casa de Marta e Maria, ensinar para Marta e Maria o grande ensinamento, né, daquilo que é mais precioso, daquilo que é mais importante, daquilo que traz convicção. A purificação dos 10 leprosos, onde apenas um voltou para agradecer a graça redentora de Jesus. É interessante que as pessoas gostam muito da cura, as pessoas gostam muito do peixe, as pessoas gostam muito do pão, as pessoas gostam muito de benefícios, de saúde, né? Mas as pessoas parecem que se esqueceram de ser gratos por aquilo que foi feito na cruz do Calvário por nós. Eu sou grato por tudo que tenho, né? O tesouro maior deste mundo, né? Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, Jesus viveu por mim, Jesus obedeceu por mim, Jesus ressuscitou por mim.
Temos uma casa maravilhosa no céu para morar, nos aguardando, irmãos. Nós somos mais que vitoriosos, né? Mais que vencedores, né? Muito do que se encontra nesses textos não tem paralelos correspondentes, nem Mateus, nem Marcos, nem João, confirmando o fato de Lucas, então, ter feito uma investigação, ter estudado bastante, uma investigação bem minuciosa, conforme o capítulo 1, visando, então, alimentar as convicções de Teófilo sobre Jesus, sobre o Filho de Deus. A convicção de Teófilo, a convicção de Lucas para transportar Teófilo para uma realidade de consciência é bem interessante. Lucas relata agora a caminhada de Jesus por sua terra. Os fatos registrados nestes relatos não estão necessariamente em ordem cronológica, mas revelam como foi impactante a caminhada de Jesus, essa caminhada agora da Galileia até chegar em Jerusalém. Entre muitos assuntos, podemos também identificar alguns claramente expostos pelo autor. A vinda da salvação de Deus para os pobres e perdidos, né? Jesus agora também está preocupado com os pobres e perdidos, né? O segundo aqui, palavras duras de exortação aos líderes judeus. Ele vai para Jerusalém para sofrer e para morrer em nosso lugar. E a formação dos discípulos e o preparo para o tempo, então, depois da sua partida, né? Jesus vem para os pobres, Jesus dá uma corrigida boa nos líderes religiosos, Jesus vai para Jerusalém sofrer e morrer, e agora Jesus, antes de tudo isso, ele faz a formação dos discípulos, né? Percebam que no ministério de Jesus ele está muito preocupado em não cuidar da multidão, porque ele preparando os discípulos, dando um bom preparo para os discípulos, eles vão expandir o cuidado então agora com a multidão e vai levar o evangelho da graça para que também a multidão possa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e também ter convicção e também viver para a glória de Jesus Cristo. Nesses textos, a vida de intimidade com o Senhor ela é ressaltada. O reino veio para ser vivido intensamente pelos filhos escolhidos de Jesus, os quais, com atitudes profundamente enraizadas na ação graciosa do próprio Senhor, agora viverão plenos, felicidade, alegria, satisfação, no meio de uma geração que vive em superficialidade e numa falsidade espiritual. É interessante a gente pensar, irmãos, que a gente é projeto gracioso, né, do Senhor para uma geração que vive na superficialidade, uma geração que vive em falsidade espiritual. Os discípulos são treinados agora para entrar nesse contexto superficial, nesse contexto falso, onde a espiritualidade não tem Jesus como meta, não tem Jesus como foco e não entende a graça soberana de Jesus. E a gente vai entendendo o evangelho de Lucas, não somente o evangelho para Teófilo, mas o evangelho para mim, o evangelho para você, o evangelho que nos coloca então agora graciosos, enraizados no Senhor Jesus para vivermos satisfeitos, plenos. Interessante que sem satisfação e sem plenitude as pessoas não reconhecem em nós a autoridade espiritual para aconselhá-las e nem não nos tornamos referenciais de nada na vida das pessoas se aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário não encontrou fundamento nas minhas ações, nas minhas emoções e nas minhas atitudes diárias ainda. As palavras de Lucas são fontes de ânimo, são fontes de perseverança que agora aumentam em nós a vida de adoração e gratidão. Sem adoração e sem gratidão, a gente fica isolado do mesmo jeito que o povo, na tristeza, na angústia, a gente acaba não representando nada na vida de ninguém. Não somos alegres, não nos sentimos amados, não nos sentimos em paz, não somos animados, somos tristes, somos ingratos, né? E aí a gente não se torna referência na vida de ninguém. Vamos estudar? Capítulo 9, versículos 51 ao 62, esse finalzinho do capítulo 9, Jesus ele define, eu vou para Jerusalém. Né? A firme resolução de Jesus, um desafio agora também para os discípulos. A face de Jesus agora, como mostra o texto do capítulo 5, nos enche de reverência. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, Jesus manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A decisão, Jesus está firmado agora nessa decisão, eu vou para Jerusalém. E ir para Jerusalém, sair da Galileia, partir para Jerusalém é algo que define sua morte, define a sua ressurreição
define agora o carimbo na história de que o Senhor poderoso, todo-poderoso, Criador, está vivo, ressuscita e agora reina de maneira absoluta, profunda sobre todo o universo. E isso é uma mensagem interessante para o coração dos discípulos, né? Isso é uma mensagem interessante para o nosso coração, para que nós possamos entender que todo governo da existência humana pertence a Jesus Cristo. Temos uma participação? Missionário Alcino colocou: ontem estava conversando com a Ana Maria sobre isso. Nós cristãos precisamos parar de olhar para trás. Temos a ideia de sempre falar. No ano do pastor, era assim. Temos que olhar para frente em direção ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Repete essa última parte, Mariana. Estava conversando com a Ana Maria. Temos a ideia de sempre falar. No ano do pastor, era assim. Temos que olhar para frente em direção ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhemos para frente, né? Não vamos ficar pautados no passado que não seja aquilo que foi feito na cruz, né? Olhemos para frente, vamos caminhar, vamos glorificar o nome de Jesus, né? Vamos ter intrépida resolução, como Jesus teve, né? De caminhar rumo aos projetos de graça, né? Que Ele estabeleceu na história. Jesus não está confuso, Jesus não tem dúvidas em relação ao que veio fazer. Ele está determinado em ir para Jerusalém para entregar a sua vida em favor dos seus. A sublime resolução de concluir o que o Pai havia designado em amor por suas ovelhas faz com que seus passos sejam firmes e decididos, né? Jesus nunca vacilou em nos amar. Jesus nunca vacilou, né, sobre aquilo que é a vontade de Deus. Tá bom, irmãos? Temos participação? Pode falar. O Helder colocou: O Helder. assim que Jesus subiu para o céu, os apóstolos começaram a anunciar tudo o que ele fez e que não demoraria a voltar. Já são 2000 anos e ainda não voltou. Mas a mensagem da cruz ainda é a mesma. E nunca mudou e nem vai mudar. A mudança de vida é hoje e não amanhã. Precisamos estar preparados com a nossa lâmpada cheia de azeite, que ele virá como ladrão sem avisar. Daqui a pouco ele volta aí. Muito bom, Helder, né? Jesus sabe o que quer, né? Jesus é decidido no que quer. Ele requer que nós também sejamos decididos, né, em amá-lo, em glorificá-lo, porque Ele nunca falhou no seu amor, né? Ele prova o seu amor para conosco, mesmo a gente sendo pecador, né? Mesmo a gente estando numa luta contra o pecado, né? Ele pagou o preço por nós. Nem a recusa dos samaritanos em hospedá-lo poderia mudar o curso da sua caminhada. Jesus é definitivamente exemplo de submissão, Jesus é exemplo de devoção incondicional. Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Totalmente psicossomático, né? A decisão é, vou para Jerusalém. E o semblante define, e a atitude define, e a caminhada define, a linguagem define, os pensamentos definem aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele vai fazer. Eu acho que é bem interessante a gente puxar isso para a gente, né? A gente tem que definir também no semblante, nas mãos, nos pensamentos, nas atitudes, a intrépida resolução de glorificar, de bendizer o nome santo de Jesus que já pagou o preço na cruz do Calvário por nós, né? Interessante, que tal hoje, né? A gente também manifestar no semblante, na fala, nas atitudes, nos pensamentos, na nossa roupa, nos nossos relacionamentos, a intrépida resolução de glorificar o nome de Jesus por tudo aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Era essa devoção que ainda estava faltando nos discípulos e que muitas vezes falta nos discípulos e que precisava ser ensinada por Jesus. E aí Jesus diz, ninguém que tenha colocado a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Já começou, irmãos, então não olha para trás. Já começou, não desiste. Hebreus fala que há pessoas que desistem, há pessoas que empacam, há pessoas que travam no tempo. Em nome de Jesus, não desiste. Parece que tem uma aptidão, né? Aquele que sabe que é chamado, fica empacado, ele não é apto para o reino de Deus. E talvez hoje o Evangelho diga para a gente assim, tem que desempacar, né? Tem que destravar, tem que sair do lugar. Tem que assumir uma intrépida resolução de caminhar, de dar sequência, né? O capítulo 9, né, ele fala de dar sequência, ele fala de ir, né? Jesus põe à prova os que queriam segui-lo, né? Não dá para a gente ficar vivendo de modelos antigos, né? A gente está agora a serviço do reino de Deus.
A gente está a serviço da graça de Deus, né? Então, meu irmão, a gente precisa acordar pensando nisso, a gente precisa ir dormir pensando nisso. A gente tem que passar o dia lembrando, né, que a gente nasceu para a glória de Deus e que o Senhor não abre mão da gente. Tá bom, queridos? No capítulo 10, a gente vê aqui a missão dos 70, né? Fala de uma vida de intimidade, de frutos, né? Com a cruz tão perto e com tanto ainda por fazer, Jesus resolve designar 70, outros 70, né? Texto que só aparece aqui no Evangelho de Lucas, né? Texto exclusivo do Evangelho de Lucas. E os envia adiante dele, agora de 2 em 2, para que eles estejam então colhendo almas. Não é interessante, né? Jesus coloca mais 70 no cenário, né? Jesus treina os 12, mas agora coloca 70 discípulos, né? Para que eles estejam então agora indo para a seara, né? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Interessante, tem bastante gente na seara, tem bastante gente ensinando na seara, mas trabalhador de verdade, gente consciente da verdade, tem poucos, né? Com a cruz tão perto e com tanta coisa para fazer, Jesus levanta mais 70 pessoas e manda essas 70 pessoas, né, para fazer diferença onde eles estavam também plantados, né, agora para glorificar o nome de Jesus. E Jesus dá instruções específicas e os avisa que a mensagem do reino de Deus não seria bem vista pelo povo. Capítulo 10, versículo 1 ao 12, quando ele chama os 70. Haveria rejeição, mas até isso fazia parte do cumprimento da chegada do reino dos céus. O reino dos céus nunca foi assim tão bem-vindo, né? O reino dos céus ele tem uma resistência natural. Os povos seriam julgados, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, os povos judeus, né? Uma comparação bem interessante é feita entre essas cidades privilegiadas por ouvirem a palavra do reino e entre Tiro e Sidom, as piores cidades gentias, né? Mostrando que muitos dos chamados do próprio povo judeu não estavam entre os escolhidos. Perdão, irmãos, despertou o relógio aqui. Mostrando que muitos dos chamados do próprio povo judeu não estavam entre os escolhidos, eram os primeiros e se tornaram, então, o último. Ai das cidades impenitentes, ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem feito os mesmos sinais que foram feitos em vocês, eles teriam se convertido. Ai de ti, Cafarnaum, subirá até os céus. Jesus, não, orgulhosa, vaidosa, vai descer até o inferno. E aí Jesus, eles vão continuar proclamando o Evangelho da graça de Deus. Temos mais uma participação. Rose Oliver colocou: precisamos viver na convicção de 3 pontos chaves para uma vida que exala gratidão. Primeiro, justificação. Fomos justificados antes da fundação do mundo, com a eleição que foi incondicional. Segundo, santificação. Agora que sabemos que fomos justificados, entramos no processo de santificação, mudando todo o nosso estilo de vida, jeito de falar, de vestir e de pensar. E 3. Glorificação. Temos que ter a certeza de que, no futuro bem próximo, teremos nosso corpo glorificado. Somente com essa convicção, apresentaremos Jesus, onde o próprio Deus nos plantou. Nós fomos justificados, e isso gera oração, gratidão, adoração. Isso nos leva à santificação, não uma santificação obrigada, nem Jesus nos treina para isso, nem não vivermos. O Evangelho de Lucas é um treinamento para isso, né? Não uma santificação por obrigação, mas por gratidão. E a glorificação, que é o nosso prazer maior do que a existência neste século, né? Porque às vezes a gente agradece pela justificação, não tem força nenhuma para viver a santificação e não tem interesse nenhum na glorificação. E isso também é um desafio. E um desafio que Paulo vai trabalhar, que Pedro vai trabalhar, né, que os apóstolos vão trabalhar nas cartas doutrinárias, né, para a igreja. Né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Enquanto no mundo sejamos santos, né, anelando e aguardando a vinda de Jesus, ou anelando e aguardando que o Senhor nos conduza para a eternidade, para o nosso verdadeiro lar. Né? Isso é bem interessante. Né? Os 70 homens de Deus, discípulos, eles voltam. E o regresso dos 70 é uma narrativa interessante em relação ao trabalho no reino, pois a grande alegria deles era por causa do resultado, né? A colheita, que, é claro, enche o coração de júbilo.
No entanto, Jesus ensina para eles e também para nós que o regozijo principal deveria ser pelo fato de que o nosso nome está arrolado nos céus. Isso deveria bastar, mesmo que o resultado do trabalho não fosse então o esperado, porque se a gente olhar bem, Corazim e Betsaida, né, não tiveram um bom resultado. Cafarnaum não teve um bom resultado, mas mais importante que o resultado da missão é que os missionários da missão estão arrolados lá no livro do Senhor. E isso é bem interessante, né? O que gera gratidão no nosso coração? O resultado da missão ou o porquê da existência dos missionários? Os missionários existem porque eles têm uma vida grata ao Senhor, estão prontos a morrer pelo Senhor, estão preparados para viver para a glória do Senhor, e ainda que tenham vários obstáculos na missão, eles são gratos, né? Porque o Senhor os elegeu, o Senhor os nomeou, o Senhor os vocacionou, o Senhor os chamou para serem aqueles que glorificam o nome do Senhor através da sua existência e através da sua missão de proclamar as virtudes de Cristo, né? Temos participação? Não? Muito bem. Nosso nome está arrolado nos céus, e isso é mais importante do que o resultado da missão. Isso não inibe a nossa atuação missionária, mas ainda que os frutos sejam demorados, né, não podemos perder a gratidão. Né? O Senhor arrolou os nossos nomes no reino dos céus, e isso é o mais importante para nós, para que possamos continuar amados, alegres, em paz, animados, né, com pensamentos do bem, atitudes bondosas, com muita fé, com mansidão e domínio próprio naquilo que é o reino de Deus. Diante desse ensino, Jesus chama os seus discípulos de bem-aventurados por participarem de tão grande manifestação da graça divina. No capítulo 10, versículo 23 ao 24. E voltando para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, chamou eles à parte: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem, pois eu vos afirmo que muitos profetas, muitos reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. Né? Que privilégio para eles, né, ser e fazer parte, né, de uma realidade espiritual tão grande. Que maravilha serem treinados para poder entender a graça de Jesus e agora serem agentes, né, dessa graça, serem os representantes dessa graça, por onde o Senhor estaria agora estabelecendo eles e enviando os seus apóstolos. Eram delegados, representantes, né, apóstolos do reino de Deus para cumprir com os propósitos de representar o próprio Jesus Cristo. O texto posterior fala sobre o homem que é intérprete da lei, que sabe bastante da lei, que é aparentemente, a palavra é aparentemente bom e sábio, o qual na ótica humana deveria ter seu nome escrito nos céus, e que agora pergunta ao Senhor: o que eu faço, bom mestre, para herdar a vida eterna? Ele está muito realizado naquilo que ele conhece, ele está muito realizado naquilo que para ele é o fundamento, né, da sua existência, né, mas ele está carregado não de verdade, mas ele está carregado de vaidade. E é interessante como que eu posso conhecer a verdade e ela ser a agência de vaidade para o meu coração. Aí entra a questão da conversão, né, da alma, né, a consciência, né, de glorificar o nome de Jesus, de glorificar o nome de Jesus e não o nosso próprio nome. Né? Isso é uma grande armadilha do ministério, né, que a gente vê aqui na vida deste rapaz, né, que não consegue ainda entender, né, Jesus Cristo como Senhor. Ele até gosta da palavra, ele até lê a palavra, mas ele se tornou um fariseu, ele se tornou um legalista, né, e ele não consegue visualizar a graça de Jesus. Né? Participação? Presbítero Sérgio colocou. Presbítero Sérgio. Jesus deixa claro que o importante não é o resultado da missão, mas a observância do mandamento do dono da missão: ide por todo mundo. O dono da missão, ele manda a gente ser tão grato, né? Eu gosto dessa fala do ide, mas eu gosto do leproso voltando, né? 10 leprosos, né? Todos curados de lepra. E aí só um volta. Só um que volta para dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me curou. Muito obrigado porque o Senhor tirou o pecado. Muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor morreu na cruz, né? E essa gratidão que gera adoração é a base da santificação. É a base da santificação num projeto de satisfação que nos faz olhar para a justificação
olhando a glorificação como objeto final, como princípio final para onde nós vamos morar, né? Com o próprio Deus, com o próprio Jesus que nos amou na cruz do Calvário. Nossa vida precisa ser marcada de adoração, né? De adoração, de gratidão, para que a nossa missão não seja uma missão pesada, para que a nossa missão não seja uma missão frustrada, para que, proclamando o Evangelho, a gente seja pleno naquilo que está fazendo e mesmo que os resultados não venham, a gente continua pleno naquilo que está fazendo, né? Não somos nós, né? É o Senhor em nós e isso faz toda a diferença, né? Mais alguma participação? Jesus responde contando a parábola do samaritano, mostrando que as convicções são acompanhadas de ações, né? E agora nós entendemos, né? Se eu tenho consciência de Jesus, as minhas ações são baseadas nas minhas convicções. Se eu tenho convicção, a convicção traz a boa ação. Mas se eu não tenho convicção, a boa ação não é base de convicção. Ela é um planejamento igual ao planejamento desse menino, né? Que é bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna, né? A gente traz projetos individuais todos trazemos, né? Projetos individuais de pessoas boas. Mas esses projetos individuais, sem o Senhor, eles não funcionam. A nossa bondade, a nossa eficácia, a existência nossa no Senhor é para a glória do Senhor e nós somos agentes da verdade por convicção daquilo que foi feito na cruz do Calvário. A nossa adoração é fundamentada na convicção. A nossa ação, a nossa proclamação, o nosso lead tem que ser fundamentado na convicção daquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, para que nós então possamos viver e também morrer por aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Tá bom, irmãos? Mas continua. Fortalecendo esse ensino, Lucas conta a profunda história agora de Marta e Maria. É interessante que Marta trabalha desesperadamente para Jesus. Mas Maria, antes de trabalhar desesperadamente para Jesus, antes de cumprir com o ID, com o projeto de Deus, ela se queda aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos do Senhor. Voltando a atenção para o Senhor Jesus Cristo, Maria, né? Ele é a boa parte, ele é o centro, e é a partir dele que as boas obras acontecem. É nele que as coisas são explicadas, é através dele que nossas boas ações se tornam agora frutíferas e impactantes na sociedade. É interessante que a gente pode até ter Jesus por perto, como Marta tinha Jesus por perto, e de repente a gente abre as portas para Jesus, é legal ter Jesus por perto, mas a gente não investe numa vida de maturidade espiritual como a nossa irmã Maria estava buscando. Maria estava quedada aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos do Senhor. Marta colocou Jesus para dentro da casa. Não é só ter Jesus por perto, é ter Jesus dentro das nossas ações, é ter Jesus dentro das nossas convicções, é agir para a glória dele, é agir naturalmente em gratidão por aquilo que foi feito por nós. E essa é a parte bem interessante da intimidade com o Senhor. Participação? Marilda colocou: bem-aventurados os que aguardam a vida de Cristo, com vidas santas. Apocalipse 16:15. Muito bem. Mais alguém? Marilda. Muito bem. Mais alguém? Não tem? Qual o objetivo da missão? Proclamar a boa nova para que Jesus volte. Temos ansiados pelo retorno, ou estamos tão desesperados em mantermos nossas vidas nesse mundo caído que temos tentado adiar o propósito de nossa existência. Quem é? Quem? É Viviane, prima. A Viviane, né? Só não esqueçamos que não temos poder nenhum de adiar nada. O dono da história não perde o controle dela. Ele voltará. Vamos lá. A nossa... Tem mais participação. Joelda colocou. A Joelda. Joelda ou Joelda? Joelda. Joelda. Como Maria, devemos fazer a mesma coisa, escolher o Mestre amado em todos os momentos da nossa vida. A Maria, sabe o que acontece, irmãos? A gente tem duas maneiras de lidar com Jesus. Eu vou trabalhar muito para o Senhor. É isso mesmo. Vamos trabalhar muito para Jesus? Mas antes de trabalhar muito para Jesus, vamos ser um pouquinho de Maria. Pouquinho não, bastante de Maria. Já que Jesus afirmou que Maria escolheu a boa parte, é porque a correria não é a boa parte. A correria, ela é consequência
da boa parte. Mas a correria não é a boa parte. E algumas pessoas se perdem em angústia, o cansaço, o estresse, a tristeza vem, porque as pessoas escolhem correr. Vou correr desesperadamente por Jesus, vou correr. E eu conheço muitas pessoas que estão correndo estressadas, angustiadas, e algumas pessoas até que abandonaram o Evangelho, porque correram tanto para Jesus, que correram até de Jesus. Que abandonaram o contato com Jesus, deixaram de orar, deixaram de ter vida devocional, deixaram de ler a palavra de Deus. É muito importante, irmãos, na nossa vida espiritual, na nossa missão de ir, passar tempo quedado aos pés do Senhor. E isso é diário, irmãos, são todos os dias. São todas as manhãs. Escolher a boa parte é quedar-se aos pés de Jesus e ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Como pastor, a maioria dos aconselhamentos que a gente faz, a gente pode começar com uma pergunta: você tem se quedado aos pés do Senhor? Aí a pessoa diz para mim assim: eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito para o Senhor. E aí, irmãos, a crise está exatamente aí. Se Jesus deu para a gente a boa parte, e se ele disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ele disse que Maria escolheu a boa parte, e a boa parte de Maria era quedar-se aos pés do Senhor, Jesus não estava formando uma geração de gente que não gosta de trabalhar. Jesus estava formando uma geração de gente que primeiro se queda aos pés dele e depois vai trabalhar. Não é trocar um pelo outro, né? Mas é juntar os dois e dar mais importância para estarmos quedados aos pés do Senhor. A crise na vida das pessoas, elas vêm quando as pessoas deixam de se quedar aos pés do Senhor. E se a gente deixa de se quedar aos pés do Senhor, a gente vai cair. A gente não vai se manter em pé, a gente vai ficar triste, vai ficar angustiado, vai perder a visão da missão, vai perder o interesse pela igreja, vai perder o interesse por Jesus, pela sua palavra, pela igreja, a gente vai perder o interesse pelos irmãos, a gente não vai ter nenhum interesse de proclamar a verdade, porque a verdade não é verdade para a gente. Se a gente vive em função da vaidade, a gente não tem a verdade. Se a gente vive em função da verdade, então a vaidade vai se afastando da gente. E aí a verdade volta a ser a base da nossa existência. E como conhecendo a verdade, nós vamos entender que quedar-se aos pés do Senhor é a melhor parte, a gente vai se quedar aos pés do Senhor. A gente vai entender que Jesus é o centro, irmãos, que é a partir dele que as boas obras vão acontecer, que é nele que as coisas são explicadas e através dele que as nossas boas ações se tornam frutíferas e agora impactantes na sociedade. Sem Jesus não há impacto na sociedade. Sem conhecimento de Jesus não há impacto nos lugares onde nós estamos plantados. Jesus mostra que o conhecimento sem intimidade com ele não tem valor. Assim como fazer muitas coisas sem ele, que sem a devoção necessária agora se tornam inútil. A gente vê tanta gente boa por aí, gente que trabalha para o Senhor e trabalha para o Senhor e trabalha para o Senhor e vive cansada, vive angustiada e estressada. Jesus, ele traz amor. Jesus, ele traz alegria, Jesus, ele traz paz, Jesus, ele traz ânimo, Jesus é o nosso descanso, Jesus é a nossa alegria, Jesus é aquele que diz para a gente assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado sobre as nações, eu sou exaltado na terra, eu tenho o domínio de todas as coisas. E quando a gente não se queda para ouvir os ensinamentos de Cristo, a gente começa a ouvir os nossos próprios ensinamentos. A gente começa a viver em função da nossa própria meta, a partir dos nossos próprios focos, né? A partir dos nossos próprios sonhos, né? E a gente deixa de viver a realidade da graça de Deus na sua plenitude. É somente quando nos quedamos aos pés de Jesus, a ouvir os ensinamentos, que estaremos agora preparados para servir com alegria, com disposição, com satisfação, com desprendimento e com o foco correto. Participação? Não? Ok. A oração ao Pai, capítulo 11. A gente acabou de falar do capítulo 10, agora a gente está entrando no capítulo 11. Né? A oração, a intimidade, né? com o Senhor, né? A intimidade da oração. No prosseguimento da vida de intimidade, Lucas registra a beleza da oração ao Pai, que expressa assim: filiação, nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai e esse Pai é simplesmente o dono, regente do universo, o Deus Todo-Poderoso. Fomos adotados em Cristo Jesus,
mostra a supremacia única, universal da glória de Deus, mostra a sua santidade, nos faz ter esperança somente no reino, vou repetir, somente no reino, nos dá arrependimento, nos dá benignidade e, importante, nos dá dependência do Senhor. A oração do Pai Nosso é um esqueleto, para a gente entender que tem um Deus. Esse Deus Todo-Poderoso é nosso Pai. Ele é supremo, nos leva à santidade, nos dá esperança. Quando a gente faz coisa errada, nos leva ao arrependimento, nos tira da malignidade sentimental, emocional e espiritual e nos leva agora para a benignidade e nos faz agora sermos dependentes dele. Não temos condições nenhuma de viver sem ele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o único poderoso, ele é o onipotente. Participação. Leila colocou: Leila? A intimidade com Jesus nos traz calmaria, seja em que situação for. Trabalhar, sim, mas sem deixar de ouvir a palavra do Senhor, para sermos testemunhas vivas de Jesus, onde quer que estejamos. Quem mais? Pode falar. Viviane colocou: O conhecimento que adquirimos de Jesus através de sua palavra nunca nos será tirado. As boas obras sem esse conhecimento não passarão de coisas vãs. Boas obras com conhecimento prévio de Jesus. Adoração genuína ao Senhor. Boas obras sem conhecimento prévio de Jesus. Gasto de tempo e energia inutilmente. As boas obras têm que ser consequência de vida com Deus. Boas obras não salvam, mas os salvos praticam boas obras. Os justos, antes de trabalhar, eles têm vida devocional, mas a vida devocional não tira deles do trabalho. Há trabalho, sim, para ser feito, mas ele não deve ser feito sem antes a gente passar pelo filtro que acalma, que dá intimidade, que dá esperança, que leva a gente a sermos santos no meio de uma geração que precisa ver a luz da santidade de Cristo em nossas ações. Ok? Mais alguma participação? A firmeza na vida de oração, irmãos, é contada na parábola do amigo importuno. A gente vive na presença do Senhor. O amigo importuno quer pão para dar para o amigo dele em plena meia-noite. O exemplo de estarmos na presença de Deus, aumentando a nossa amizade, não da parte dele, a consciência da grandeza dele para nós, é concluída no incentivo de Jesus a vida de oração, onde mais uma vez Jesus mostra que a vida com ele não está naquilo que é superficial, visível e passageiro, mas sim no que é dado pelo Senhor e que verdadeiramente produz vida em nós. O Espírito Santo é aquele que nos treina, aquele que nos capacita. Aí Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, na oração, é interessante a gente entender que às vezes a gente faz oração e a gente faz para Jesus assim: queria mostrar para o Senhor uma lista das minhas necessidades do aqui e agora. Isso é errado? Não, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas quando Jesus ensina a gente a orar e ele fala para a gente bater, pedir, buscar, ele fala da gente ser cheio do Espírito Santo. A gente olha as cartas paulinas e o desafio das cartas paulinas é que sejamos cheios do Espírito Santo. Porque na compreensão daquilo que foi feito, existe a realidade da satisfação da gente. Se a gente parar para pensar no fruto do Espírito Santo, nos 9 frutos do Espírito Santo, a gente descobre que Deus nos ama, que a nossa alegria já é plena, que a gente já tem paz plena, eficiente, suficiente. O que mais? Amor, alegria e paz. Agora a gente tem... Ih, deu um branco aqui. Agora vem o ânimo, a longanimidade, vem a benignidade, vem a bondade, vem a fé, a mansidão e o domínio próprio. O que Deus quer da gente? Que a gente seja pleno, que a gente seja satisfeito. Então, a gente entra na vida com Deus pedindo, me dá um pão, me dá um peixe, até que a maturidade vai chegando, irmãos, e a gente pede para Deus assim: Senhor, me enche do Espírito, para que eu possa combater o bom combate, para que eu tenha intrepidez para viver a santidade, para que eu entenda com gratidão a justificação, para que eu viva a santificação e que o céu seja o grande anelo, o desespero, angústia não, a ansiedade do meu coração por saber que no céu o Senhor está e que eu quero estar com o Senhor.
Aumenta a minha intimidade com o Senhor. E aí vem a oração, irmãos. Às vezes a gente transforma a oração, né, em sugestão, né, para que Deus haja da maneira que Ele nunca vai agir. A gente precisa estar satisfeito no Senhor, né? A gente vive melhor quando a gente está satisfeito com Ele, né? E esse cântico, né? Satisfação, ele tem a letra boa, porque satisfação é ter a Cristo no coração. E não tem prazer maior do que ter a Cristo no coração. Não tem realidade melhor para nós do que viver para a glória de Jesus, né? E amadurecer a certeza de que Ele nos chamou e de que Ele tem tratado nosso coração para a maturidade espiritual. Ok? Na sequência, Jesus expulsa um demônio. Ele agora é acusado pelos fariseus de fazer isso pelo maioral dos demônios. As pessoas estavam confusas e nem sabiam mais o que pensar sobre Jesus. No entanto, para realmente ter certeza sobre o Senhor, é necessário ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. O capítulo 11, versículo 28 diz assim: Ele, porém, respondeu: Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e os que guardam a palavra de Deus, né? Porque dizem para Jesus, não, olha, a sua mãe é muito bem-aventurada, bem-aventurado os peitos que te amamentaram, né? E Jesus, não, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que têm na mente e na ação, né? Tem na mente e na ação aquilo que é o conhecimento de Deus. É isso que Jesus está formando discípulos, formando apóstolos, formando uma igreja que tenha consciência da sua palavra, que guarda a sua palavra, que vive a sua palavra, que adora por causa da palavra, que é grato por causa da palavra, que é satisfeito por causa da palavra e que proclama também essa palavra. Jesus ainda responde ao pedido incrédulo dos fariseus que pedem um sinal da sua autoridade. Ele fala sobre a candeia acesa e censura os fariseus pelo falso conceito de espiritualidade que os fariseus tinham. Os fariseus não tinham a consciência de Jesus. Os fariseus tinham a consciência deles mesmos. Eles pregavam a si mesmos, né? Eles usavam o Antigo Testamento para fundamentar a falsa autoridade, né? A falsa espiritualidade que eles acabavam apresentando para as pessoas, né? Não é de se admirar que Jesus, após essa conversa, pronuncia agora vários ais, 6 ais, sobre os que o rejeitam, isto é, sobre os fariseus, sobre a religião, sobre os impenitentes, sobre os moralistas, sobre os legalistas daquela época, né? Jesus fala deles assim, falam 4 coisas desses moralistas, desses falsos espirituosos, né? Eles guardam a lei, mas desprezam a justiça e o amor de Deus, né? Mas ai de vós, fariseus, dão dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Pode dar dízimo de hortelã, pode dizimar a arruda, pode dizimar as hortaliças, mas Jesus diz assim, façam isso sem deixar de omitir, né, as outras coisas, né? Vocês estão desprezando o amor, estão desprezando a justiça de Deus. Pode dizimar sim, deve ofertar sim, mas não faça isso sem a justiça e sem o amor de Deus. Mariana? Isabel colocou. Isabel? Uhum. Qual é Isabel? John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando a gente está satisfeito com Ele. Olha que interessante, né? Como que eu faço para glorificar melhor a Deus? Seja satisfeito com Ele. Porque ser satisfeito com Deus é dizer com todas as letras, seja feita a sua vontade. E parar de brigar com Deus. A gente quer brigar com Deus na oração. A gente quer mostrar para Deus que se a gente fosse Deus, a gente faria melhor que Ele. E às vezes a gente ora assim. A gente quer contrariar a vontade soberana de Deus, né? Definindo que a gente sabe melhor o que Ele poderia fazer por nós. Às vezes a gente briga com Deus em plena oração. E Jesus ensinou a orar dizendo, seja feita a sua vontade. E na sua vontade eu serei satisfeito. Deus é mais adorado quando a gente se mostra mais satisfeito com Ele, né? Você está feliz por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Mas olha a crise de pandemia que a gente está vivendo. Jesus está no controle. Jesus o seu nome vai ser glorificado, a gente vai amadurecer, aqueles que são fracos na fé vão melhorar sua fé, aqueles que estão desviados talvez voltem, aqueles que não se converteram ainda talvez se convertam, né? Mas a gente não perde a satisfação jamais, porque
a gente entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mais participação? Os fariseus valorizavam ser honrado pelos homens. Entendam, olha, a gente está falando dos fariseus, né, de algumas atitudes dos fariseus. Eles guardavam a lei, mas menosprezavam justiça e o amor. Valorizavam muito mais ser honrado pelos homens, né, do que pelo Senhor. Ai de vós, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas, gostam das saudações nas praças, né, gostam de ser reconhecidos, né, eles, os religiosos, como mais importante do que Jesus. Aí Jesus está ensinando para a gente que a gente precisa amar a justiça e o amor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A lei foi cumprida de maneira perfeita, abundante, preciosa, perfeita e única na cruz do Calvário. Agora a gente vive a justiça e o amor daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. A honra não é nossa. A gente tem que parar de gostar de ser aplaudido e honrado pelos homens. A gente ama ser aplaudido e honrado pelos homens. Todos nós gostamos. Isso é vaidade, irmãos. Isso não é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus precisa ser honrado nas nossas atitudes. Quando a gente conseguir fazer alguma coisa que honra, que glorifica o nome de Jesus, a gente tem que dizer assim: glórias a Jesus. Não fui eu, foi Ele em mim. Participação? Gilmar colocou. Olha o Gilmar aí. Bem-aventurados os que conhecem e guardam a palavra. Apocalipse 1:3. É engraçado, né, Gilmar? É isso mesmo, né? Bem-aventurados que conhecem e guardam a palavra, né? E guardar tem essa ideia de guardar e praticar, né? É um guardar psicossomático, né? Guardo e vivo, né? Eu guardo e vivo, né? Tem essa relação profunda aí. O que mais? O presbítero Marcel colocou. Olha o Marcelo aí. Quando somos satisfeitos nele, as pessoas nos procuram para saberem qual a razão da nossa esperança. Isso. As pessoas... É interessante que o Evangelho, evangelizar tem relação profunda com ter vida devocional. Quando a gente tem vida devocional, acontece o milagre das pessoas nos procurarem. Isso é bíblico. Em 1 de Pedro 3,15 fala assim, né? Para a gente ter Jesus Cristo como Senhor no nosso coração, para que a gente seja procurado e possa trazer esperança para as pessoas que estão enxergando esperança na gente. Né? Tenha Jesus como santo, né? Antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, para que saibais como responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Se Jesus não é a nossa esperança, se Jesus ainda não é o nosso caminho, se Jesus ainda não é a nossa realização, as pessoas não estarão nos procurando, né? E a gente vai acabar sendo um fariseu no sentido de amar ser honrado, né, pelos homens. Os fariseus valorizam ser honrado pelos homens. Aí Jesus diz para eles: ai de vós, fariseus, gostam da primeira cadeira das sinagogas e gostam das honrarias nas praças. Né? Mais alguém? Não? Jesus também fala dos fariseus. Eles são, na verdade, imundos. Eles são como, ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. O que tem dentro deles não é vida, o que tem dentro deles não é caminho, mas é morte. Jesus também fala dos fariseus, que eles gostam de sobrecarregar os homens, né, com os seus princípios, né, com os seus legalismos. Ai de vós, também intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas próprias forças, mas vocês mesmos nem com o dedo querem tocar nos fardos. Os fariseus também menosprezam e matam a palavra do Senhor. Gostam de jogar no túmulo os profetas. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. E por último, os fariseus também não abrem a porta para o conhecimento acerca do Senhor. Parece que abrir a porta para o conhecimento do Senhor é perder o escravo. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Acham que têm a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e também impedistes os que estavam entrando. Participação, Maria? Rodolfo colocou. Olha o Rodolfo aí. Que possamos praticar a palavra de Cristo diariamente. Não nos iludamos com a observância de regras e práticas religiosas vazias. Não sejamos sepulcros caiados. Amém. Obrigado, Rodolfo, por participar conosco aí de Paraibuna, né? Deus abençoe vocês aí de Paraibuna, minha família aí de Paraibuna, né? A gente precisa viver o Evangelho da graça de Deus, né? A gente precisa colocar em prática, a gente precisa conhecer, a gente precisa ler. O capítulo 12, Jesus fala, ele faz um contraste interessante, né?
faz ensinamentos importantes para os discípulos acerca do reino de Deus. Ele adverte e ensina seus discípulos, e este ensino pode ser dividido em 4 pontos importantes, né? O primeiro ponto é cuidado com a hipocrisia, né? A gente precisa temer, né? Temer ser dominado por uma vida espiritual artística, né? A gente faz de conta, uma vida de fazer de conta não é interessante para o cristianismo, né? Nós somos o que somos solitários, né? O nosso caráter é definido pelo que somos num quarto fechado, né? Então Jesus manda tomar cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes e ideias, né? A hipocrisia peca contra o Espírito Santo, nega a Cristo. A hipocrisia não confessa a Jesus Cristo. A palavra hipócrita vem de ator. O grande problema é que a hipocrisia tem tanta possibilidade, mas não muda. Está acostumada com a sua máscara e não consegue entender o perdão verdadeiro que gera, então, uma vida autêntica, né? A gente precisa viver em torno de uma vida autêntica. O segundo cuidado que Jesus manda tomar ali em Lucas capítulo 12 é tomar cuidado com a avareza. Esse apego sórdido ao dinheiro, esse desejo ardente de ficar rico, essa falsa mentira de que se a gente tivesse dinheiro as coisas seriam resolvidas, essa mesquinhez, essa sovinice. A avareza é a necessidade que temos de não depender de ninguém, nem mesmo de Deus, mas depender somente do dinheiro. É por isso que Jesus fala que é tão difícil, né, um rico depender do Senhor, porque ele tem consistência no dinheiro, ele tem consistência nos bens, mas ele não tem consistência na vida eterna. E ele depende do dinheiro, né? O dinheiro compra pessoas, o dinheiro compra os seus sonhos, o dinheiro define as suas metas, né? E ele não está na terra para viver para Jesus, ele está na terra para viver para ele mesmo, né? E a religião não pode pensar assim. Nós não estamos aqui para viver para nós mesmos, nós somos para a glória de Deus e estamos aqui na terra também para viver para a glória de Deus, né? Isso que Jesus quer trazer para o coração dos discípulos, é isso que Lucas quer trazer para o coração do Teófilo, na realidade de que existe um bem maior, de que existe uma estrutura muito mais alta do que essa que nós temos vivido, né? Então, muito cuidado com a avareza, muito cuidado em achar que se você tivesse dinheiro, os seus problemas seriam resolvidos, né? Essa é a mensagem maldita e mentirosa, né, que a gente ouve na mídia, né? Uma verdade maldita, mentirosa, mística, né, que vem tentar confundir o coração do povo, né, confundir o coração até dos eleitos do Senhor. Não é o dinheiro que nos sustenta, não é o dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho que tem nos dado saúde, que tem nos dado maturidade, que tem nos dado sustento. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Diariamente, né? Quem nos sustenta não é o dinheiro que nós ganhamos. Eu não sei quem mentiu para a gente, né? Acho que os nossos pais formaram essa ideia de que se a gente trabalhasse, a gente ia ter sustento. Não que não devamos trabalhar, devemos trabalhar por dignidade emocional, espiritual e social, né? Isso está fora de cogitação. Mas a gente achar que é o nosso trabalho que dá estrutura para a gente está muito enganado, né? A gente precisa depender de Deus. Quando as pessoas disserem para a gente assim, vamos fazer isso, a resposta nunca deve ser, eu não tenho dinheiro. A gente deve sempre dizer, vou orar para saber qual é a vontade de Deus, e se essa for a vontade de Deus, Ele vai dar as estruturas financeiras também para que isso se concretize, seja então consolidado. Jesus também fala para tomar cuidado com a ansiedade, angústia, ânsia, incerteza, aflitiva, doentia, medo por aquilo que nem aconteceu ainda. Tristeza por aquilo que já aconteceu, um sentimento totalmente instável que cega o entendimento do aqui e agora, perdendo a visão então da soberania absoluta de Jesus Cristo, da providência absoluta de Jesus Cristo e da proteção vinda somente do Senhor Jesus Cristo. A ansiedade é a arte de não acreditar no controle absoluto de Jesus. A ansiedade é a arte que, por muitas vezes, domina o coração do Edivaldo e faz ele duvidar da soberania absoluta de Jesus Cristo. Olha, como que a gente faz isso com tanta normalidade. A gente duvida do controle absoluto de Jesus Cristo e a gente se torna ansioso. Mas o quarto cuidado é o cuidado com a negligência ali em Lucas capítulo 12. E Jesus está ensinando para os discípulos a
cuidado com a negligência. A gente precisa estar sempre cingido, vestido, né? Preparado para a guerra, com um cinto que circulava o corpo, né? Na convicção de que Jesus, qualquer hora dessa, vai voltar. E a gente tem que estar aguardando ele com muita consciência, né? A gente precisa disso. Um soldado não age com negligência, nem com descuido. Um soldado está sempre com a sua roupa de guerra, atento aos acontecimentos e atento ao que ele mesmo tem de fazer, né? A gente não pode ser enganado e iludido, né, pelas questões deste mundo e deixar de vigiar, e deixar o nosso posto, né, e deixar de estar acordado, aguardando que Jesus em breve volte. O capítulo 13 ao capítulo 17, ele é bem interessante também, porque o capítulo 13 ao 17, ele define o contraste de Jesus e os fariseus, né? As ações de Jesus sempre foi contrastante, né, com a atitude dos fariseus. Os textos agora começam com uma controvérsia entre Jesus e os fariseus, pelo fato de Jesus ter misericórdia, ter compaixão ao curar no sábado, no dia que para eles não podia fazer nada, uma mulher que já estava enferma há 18 anos. Uma mulher que estava doente há 18 anos, eles acham, não pode mexer na vida dessa mulher porque hoje é dia de sábado. 18 anos doente, e eles não tinham carinho pela mulher. Quando a religião perde o carinho por Jesus, quando a religião perde o carinho pela palavra, a religião perde também o carinho pelas pessoas. Não, hoje não pode, olha o legalismo. Hoje não pode porque hoje é sábado e hoje não se cura ninguém. Essa mulher que vá para casa e volte em outro dia para ser atendida, né? Cadê o carinho? Se eles não têm carinho por Jesus, se eles não conseguem visualizar Jesus, muito menos, então, uma mulher que está enferma há 18 anos. Okay? Depois de falar duas parábolas sobre o reino de Deus, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, onde a gente começa a fazer pequenas coisas para que as pequenas coisas se tornem grandes coisas. Um grão de mostarda é uma semente muito pequena, que depois se torna uma grande árvore. O fermento também é pequeno, mas ele leveda a massa e a massa fica grande e depois essa massa alimenta muitas pessoas. Jesus então responde à pergunta sobre quem seria salvo, deixando então bem claro que muitos não serão salvos. E o capítulo 13, ele fala sobre isso, o que por sua vez conduz ao seu lamento sobre Jerusalém, quando Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas e que apedrejas os que te foram enviados. Irmãos, a palavra de Deus, ela quer consertar a gente, ela quer consertar a nossa visão, ela quer amadurecer o nosso coração para a gente entender que além da Jerusalém que a gente vive, tem a nova Jerusalém, que é a nossa verdadeira cidade. Nós não estamos em casa ainda, mas muitas vezes nos comportamos como se já estivéssemos em casa. Nessa casa que a gente acha que é a nossa casa, é uma casa que padece, que sofre, que ainda tem os seus desafios. Os fariseus ainda teriam que ouvir sobre dois erros que praticavam. Capítulo 14. A atitude deles em relação aos pobres e aos perdidos, e a atitude deles, de novo, em relação ao dinheiro, né? Uma religião que está mais preocupada em ganhar dinheiro, uma religião que está mais preocupada com a elite, né? Que não está preocupada com os necessitados, que não ama o órfão, que não ama a viúva, que não ama o estrangeiro, né? Que não cuida dos pobres, é uma religião que ainda não entendeu, né, aquilo que foi feito por ela na cruz do Calvário. Nós somos a religião de Jesus, nós somos o povo de Jesus, nós somos os discípulos de Jesus, nós somos o povo dele e estamos envolvidos com pessoas. Não para viver a mesma avareza e o desespero que as pessoas têm pelo dinheiro, né? Para vivermos naquilo que diz Lucas capítulo 12, sem hipocrisia, sem avareza, sem ansiedade e não vivendo uma vida distraída. Precisamos manter as nossas lâmpadas cheias de azeite, irmãos, na presença de Jesus. Precisamos desenvolver os nossos talentos dentro da igreja de Jesus. A gente está vendo aí a nossa irmã Renata abrindo a escola dominical, é o talento dela lá na casa dela. A gente está vendo aí a Marissa adorando, glorificando a Deus no teclado, lá na casa dela. A gente daqui a pouco vai ver uma família também em surpresa, né, glorificando e bendizendo o nome de Jesus aí também, depois da escola dominical, lá na casa deles. Nós não podemos abrir mão de manter as nossas lâmpadas cheias de azeite, cheias do conhecimento de Deus. Nós não podemos abrir mão de desenvolver os nossos talentos dentro da igreja. Todos temos talentos para desenvolver dentro da igreja e não podemos abrir mão da nossa missão fora da igreja. Há algo para ser feito fora da igreja e a gente precisa pensar nisso. Participação.
Gilmar colocou: Olha o Gilmar aí. legalismo. Legalismo. Toda religião sobrepõe aos princípios do cristianismo. Muito bem, Gilmar. E o Helder colocou: Helder. no meu coração, eu creio que sou pior que os fariseus, É verdade. porque todos pecaram. Mas a grande diferença é entendermos que somos totalmente dependentes de Cristo Amém. e que sem Ele nada podemos fazer, e lutar contra o velho homem que está dentro de nós todos os dias, nos enchendo de sua palavra. Sabe como é que eu vou chamar o velho homem aqui, Helder? Vamos chamar ele de fariseu. Porque todas as vezes que a gente vive em função do velho homem e não condicionado ao novo homem e não condicionado àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a gente se torna fariseu. Todas as vezes que nós agimos sem graça, a gente não se torna graça. A gente torna, então, a palavra sem graça uma desgraça. Tanto na vida da família, na vida da sociedade, na vida das pessoas que trabalham conosco, na vida das pessoas que estudam conosco, as pessoas precisam enxergar em nós a graça de Deus. As parábolas da ovelha perdida, acabou a participação? As parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, lá do capítulo 15, indicam que o que está em evidência entre Jesus e os fariseus são suas visões opostas acerca de Deus, o qual não é um dono de escravos, mas um pai gracioso e também perdoador. Um pai que ama. Como que os fariseus tratariam aquele menino que voltou para casa? Assim, de maneira nenhuma a gente pode aceitar esse menino, porque esse menino fez tudo que não presta, esse menino fez tudo que não deveria ser feito. É verdade? É. Ele fez tudo que não presta, ele fez tudo que não deveria ser feito. Mas Jesus foi buscar esse menino. Mas Jesus tratou o coração dele. Jesus trouxe ele de volta, trouxe ele humilde, trouxe ele agora afinado e equalizado para se comportar agora como filho. Talvez uma representação do próprio Teófilo. Talvez a Teófilo se enxergasse plenamente quando ele lesse, o filho pródigo. Ele fala assim: esse filho pródigo sou eu sou aquele que estive lá fora, eu sou aquele que me prostituí, que gastei dinheiro, que acabei com a minha vida, mas agora fui convertido pela presença de Jesus e agora eu volto para ser filho, e não perder a visão de filho e nunca mais abandonar o Pai como meu Senhor, como meu tudo, como meu Salvador. Jesus dá as instruções agora adicionais aos discípulos sobre perdão e também serviço fiel, no capítulo 17. Ainda neste contexto, podemos verificar a ação dos fariseus, a ação dos discípulos dos fariseus. Eles não só são culpados por sua própria falta de reconhecimento do reino de Jesus, mas também por estarem desencaminhando outros. Alguém que ensina a verdade quer mais pessoas vivendo a verdade. Alguém que ensina a vaidade, ele acaba gerando mais pessoas que vivem a vaidade. É muito mais fácil, tecnicamente, humanamente falando, viver a vaidade do que viver a verdade. A vaidade é mais fácil, a vaidade exige menos esforço. A verdade exige mais esforço. A vaidade não exige esforço, a verdade exige esforço. Você tem que acordar cedo, você tem que dobrar o seu joelho, você tem que abrir a sua Bíblia, você tem que se alimentar, você tem que se alimentar de verdade e depois ainda encarar as várias situações deste mundo de vaidade que querem combater a verdade que você tem no seu coração, que é Jesus Cristo. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Eu estou falando de Lucas 17. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Os discípulos de Jesus não deveriam ser assim. Os discípulos de Jesus deveriam ser bondosos e perdoadores diante desse ensinamento de Jesus. Os discípulos então pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. E a gente vai entendendo, irmãos, que a gente não foi colocado na sociedade para ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Se a gente entra na sociedade, se a gente entra na família, no trabalho, na escola, em qualquer lugar que a gente estiver, para ser tropeço, Jesus ele faz uma proposta para a gente. Faz um colarzinho de corrente boa, de cadeado de portão, pendura uma pedra de moinho e vai nadar. É isso que Jesus fala. Vai tomar um banho, vai nadar. Porque é melhor que você vá nadar com uma pedra de moinho pendurada no pescoço. E essa palavra não é minha, essa palavra é de Jesus. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Olha o que Jesus diz: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse tomar banho ali no mar Mediterrâneo.
Não fomos colocados na sociedade, irmãos, para viver em escândalo, para sermos motivo de escândalo. Nós somos plantados na sociedade para viver para a glória de Jesus e perdoar aquilo que o contexto vai dizer 70 vezes 7. Né? A gente precisa lembrar desse projeto de Jesus lá no capítulo 17, versículo 3 a 10, que é o 70 vezes 7. Quantas vezes eu devo viver em graça com meu irmão? 7 vezes está bom? Aí Jesus fala 7 vezes, Pedro. Não, Pedrão, vamos multiplicar isso? Jesus fala para Pedro assim, vamos viver 70 vezes 7? Aí 70 vezes 7 é complicado, né? Aí Pedro fala assim, então aumenta a nossa fé, porque a gente tem uma fé muito pequena. A gente precisa de fé. E a fé é consciência. A gente precisa de certeza. Certeza transformadora. Certeza para a gente entender que a gente não está na vida para a glória do nosso próprio nome. Se estivermos na vida para a glória do nosso próprio nome, o nosso nome é fariseu e não discípulo. O discípulo não vive para a glória do seu nome. O discípulo vive para a glória de Jesus. O fariseu faz tudo, usa o nome de Jesus, usa o nome de Deus, usa a palavra de Deus para glorificar o seu próprio nome, para gerar renda, para gerar dinheiro. Mas o discípulo não. O discípulo sabe que está aqui porque foi justificado. O discípulo luta pela santificação e o discípulo luta para ter amor pela vida eterna. Porque a gente gosta muito da vida transitória. Quando Jesus ensina, tenha amor pela vida eterna. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Né? Não plante, não crie raízes neste lugar. Suas raízes não são nessa terra. Suas raízes são o céu. A gente está enraizado no céu e vivendo na terra com um pensamento no céu para glorificar o nome de Jesus. É lógico que a gente vai dizer constantemente nas nossas orações, Senhor, aumenta a nossa fé. E como é que a gente aumenta a fé? Vai ler, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Que a Bíblia nos leve à oração. E que a oração nos leve a uma ação. E que essa ação glorifique o nome de Jesus e possamos viver então em adoração. Jesus ensina que a fé verdadeira é motivada pelo amor e intimidade com Ele. Esse amor é resultado de gratidão. E agora a gente pega a história no capítulo 17 dos leprosos. Dos 10 leprosos, que somente um volta para glorificar, para bendizer, para se dobrar, para adorar o nome de Jesus. Somente um volta, irmãos. Olha como Jesus fala, né, de 1 a 10, de que as pessoas, 90% das pessoas são ingratas. Pensa aí, 10 leprosos. Aí os outros vão tudo embora. Tudo judeu, tudo fariseu. Aí o que volta não é judeu, o que volta é samaritano. É samaritano, não estava na linhagem da eleição, entre aspas, tá bom, irmãos? É um samaritano. Mas ele volta, irmãos, ele se prostra, ele adora, ele glorifica o nome de Jesus, ele reconhece a divindade de Jesus. Por que será que a gente quer tanta bênção do Senhor e muitas vezes a gente não tem um sentimento chamado gratidão? Por que será que a gente não reconhece ainda que a lepra existencial, espiritual, que é o pecado, já foi limpada da nossa alma? E por que a gente não define a nossa gratidão a partir de hoje como gratidão por causa do perdão dos pecados? Isso vai gerar uma ação profunda, eficiente e eficaz, primeiro, na nossa mente, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo. Isso vai gerar uma ação interessante dentro da igreja, irmãos. Isso vai gerar uma ação de adoração dentro da igreja. Isso vai gerar uma ação interessante no trabalho, na escola, no lazer. A gente vai ser missionário automáticos, né? A gente vai viver uma missão automática. Uma missão que é consequência de gratidão, de adoração, de reconhecimento, de convicção acerca daquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Uma convicção acerca do reino de Deus. Esse leproso voltou grato, com o coração cheio de gratidão. E a gratidão é algo que Jesus ele requer da gente. Ele requer que sejamos gratos, né? E quando a gente cantou o cântico da manhã, eu sou grato por tudo que tenho, não é gratidão por aquilo que vem ainda, é gratidão por aquilo que já veio, que já é eficiente, que já nos deve dobrar, que já nos dobra em gratidão, em adoração, em santificação, em satisfação por aquilo que foi feito na cruz do Calvário, né? A terra não é a base das nossas orações,
no sentido de reconhecimento. Aquilo que já foi feito e a nossa moradia eterna nos leva a uma gratidão definitiva, diária, né? Para que possamos então glorificar de maneira bem eficiente o nome de Jesus. Okay? O reino de Deus é revelado no homem de dentro para fora. A manifestação visível do reino, ela tem que ser a consequência da vida com o Senhor, na plena certeza de que somente nele nós já encontramos a verdadeira vida, nós já encontramos o caminho, a verdade e a vida, nós já encontramos o verdadeiro amor, nós já encontramos a verdadeira alegria, nós já encontramos a verdadeira paz que nos dá ânimo. Achamos a verdadeira vida e, para a glória dele, ela agora está preservada, imexível, definitiva, última, eficiente e eficaz para aqueles que entendem o reino de Deus. No capítulo 18, para a gente fechar, o que isso impacta na vida dos discípulos, né? O capítulo 18 é interessante porque vai fechar o estudo de hoje, né? Esse miolo, esse centro, né? Mas no que isso é importante para os discípulos, né? O que Jesus dizia aos seus discípulos acerca da necessidade de manifestar uma fé genuína, uma fé movida pelo amor e gratidão, e isso especialmente em vista da repentina volta do Filho do Homem, conforme o capítulo 17, né? Versículos 5 a 19, 20 a 37, chega agora ao seu ponto mais importante. No capítulo 18, por sua exortação à perseverança em oração, fé e oração e intimidade não se separam, e para ser genuína, a fé não só persevera, mas também expressa um coração humilde. A parábola do fariseu e do publicano mostra essa dependência, a partir da qual todas as outras são aplicadas, né? Quando o publicano quando o fariseu chega para orar, ele ora, e o texto vai dizer, ora de si para si mesmo. A oração dele não é uma oração voltada ao Senhor. O publicano não. O publicano olha e fala assim, Senhor, sê propício a mim. Ele não tem coragem nem de levantar a cabeça, mas ele fala assim, sê propício a mim, Senhor. Eu sou pecador. Ele vai, me ajuda, Senhor, a não viver em função do pecado. Já o publicano diz assim, obrigado, Senhor, porque eu sou dizimista, obrigado, Senhor, porque isso, porque aquilo outro, Senhor, obrigado, porque eu sou muito melhor do que esse camarada aí, ó, que está orando aí, esse publicano. E ele diz isso lá no Mateus 18, em Lucas capítulo 18. Eu sou muito melhor do que os outros homens. Quem disse? Nós somos depravados, irmãos. E o único que reconhece a sua depravação não é o fariseu, que deveria reconhecer isso e lutar contra isso. O único que reconhece isso é o publicano, quando ele diz assim, Senhor, me ajuda, sê propício a mim, eu sou pecador, me ajuda a amadurecer. Olha a oração diferente. Uma oração vaidosa, de vaidade, e uma oração de verdade. A oração de vaidade, eu sou o cara. A oração de verdade, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Está aí uma boa maneira da gente orar, Senhor, eu não tenho condições de fazer nada sem o Senhor. Né? Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Olha o segredo da fé aí. Olha o segredo da vida cristã aí, no capítulo 18, né, no versículo 9 a 14, quando Jesus ensina que aquele que se exalta, ele será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Nós vamos encerrar, nós vamos concluir, né? E a aplicação seria assim, Jesus, com seu exemplo e ensino, mostrou a praticidade do reino na vida dos seus filhos. As atitudes mudam mesmo, os pensamentos são mais profundos, as obras são melhores, a comunhão dos santos é mais eficiente e, acima de tudo, a vida de adoração, a vida de intimidade com o Senhor cria raízes profundas que não serão abaladas de maneira nenhuma, irmãos. Aumenta-nos a fé. É o pedido agora dos discípulos, é o pedido do povo sério do Senhor. Diante de tanta grandeza, de tanta beleza que estava sendo ensinada. Que possamos também, à semelhança dos discípulos, de Maria, do leproso curado, compreender esse amor imenso de Jesus e viver a fé que é dado aos pés de Jesus, transbordando como os leprosos, gratidão e também adoração. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de termos sido chamados seus filhos. Nós te louvamos, ó Pai, pela eleição. Te louvamos, ó Pai, pela tua graça. Nós te louvamos pela justificação. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, pelo treinamento dessa manhã, Deus, para que sejamos discípulos e não fariseus. Não vivamos, ó Pai, uma religião pautada neste mundo,
mas vivamos uma religião pautada no Senhor, na tua graça estabelecida na tua vinda, na tua graça estabelecida, Pai, no teu sacrifício na cruz do Calvário, na tua graça estabelecida na tua ressurreição, na certeza do teu governo absoluto. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o único poderoso. O Senhor não divide o seu poder com ninguém, o Senhor reina sozinho o universo. Então nos treina, Pai, a confiarmos no Senhor, nos treina, Pai, a nos quedarmos diante da tua graça maravilhosa, nos treina, Senhor, a termos gratidão no coração, como aquele leproso que voltou grato, Pai. E nos treina, Pai, a buscar no Senhor dependência, como o publicano buscou dependência no Senhor e disse: "Sê propício a mim, Senhor, sou pecador e tenho necessidade da sua graça e não tenho condições nenhuma de viver sem a graça do Senhor", Pai. Aumenta a nossa fé e nos torna, Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres, ó Pai, que representam a tua graça, Pai. Homens e mulheres, ó Pai, que vivem o teu evangelho nos lares, no trabalho, na escola, qualquer eventualidade, qualquer dia de lazer, qualquer dia de sol, qualquer dia de crise, qualquer dia, Deus, comum, que possamos, ó Pai, então, viver o teu evangelho, glorificar o teu nome, que é santo, santo e santo. Recebe as nossas vidas, recebe o nosso estudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Amém. Ok, irmãos. Vamos cantar mais um cântico agora, com mais uma família da igreja? Bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês, gravando esse vídeo. O pastor pediu para a gente poder estar gravando, para a gente poder estar cantando junto com vocês, junto aqui, né? E junto com a igreja. Embora a gente esteja distante, a gente, o nosso coração, a nossa mente, está no nosso culto coletivo, quando a gente está junto, né? Lá na igreja, para poder estar cantando, estar louvando junto. E a gente escolheu uma música que condiz com esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento de dificuldade, treinamento que é para a gente poder crescer, todas essas dificuldades aí que a gente está vivendo. Mas a gente precisa estar satisfeito. Satisfeito por quê? Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que a gente tivesse uma vida plena, abundante. E um dia, quando a gente partir daqui, por mais que seja pelo coronavírus, se Ele quiser, pela vontade soberana dele, a gente vai estar junto com Ele lá na eternidade. Por quê? Porque a gente crê no sacrifício dele, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A gente vai cantar: satisfação é ter a Cristo, nosso melhor amigo, nosso Senhor, nosso Deus, maravilhoso Deus. Então a gente vai estar cantando junto, e vocês possam estar cantando junto com a gente. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação, nova vida, eu com Jesus em alegria sigo cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação, não ter medo, pois meu Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Você possa estar satisfeito no Senhor Jesus. Amém? Saudades, tchau. Tchau. Tchau, tchau.
Que beleza, né, irmão? Satisfação. A gente não vive bem sem satisfação. A gente precisa estar sempre satisfeitos no Senhor, né? Nós vamos agradecer as pessoas que participaram conosco, né, Mariana? Presbítero Marcelo Ivani, de Conceição de Jacareí. Viviane, de Conceição de Jacareí. Gilmar e Marilda, IPB Itatiaia. Também. Rose Oliver, Araruama. Diácono Marcos, São Paulo. Olha o Marcos aí. Guilherme, lá no sítio. Ei, Guilherme. Joelda, Fortaleza. Joelda. Maria Emiliana. Elaine Toledo, de Paraty. Rodolfo, Paraibuna. Meu irmão. Valéria, irmã Vanderleia. Diácono Natanael e Neide. E Solange. Conseguiram participar junto. É? Conseguiram. Muito bom, irmãos. Deus abençoe. Um excelente domingo para vocês, né? Em breve estaremos de novo aqui. Ainda temos um encerramento, né? Então fica aí mais um pouquinho. Deus abençoe você. Um excelente domingo. Jesus abençoe muito seu coração, né? Somos discípulos, não somos fariseus. Tá bom? Deus abençoe.